No último GP em Silverstone, a gente viu Nico Hülkenberg finalmente quebrar sua zica e conseguir o primeiro pódio depois de 15 anos. Mas você lembra que nesse tempo o Hulk chegou a ficar sem vaga no grid e a gente imaginou que talvez ele nem voltasse? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai falar de alguns pilotos que a gente achou que estavam indo de INSS, mas que acabaram voltando. Os nossos velozes e desaposentados. Na Fórmula 1, os números são a lei. Neles você tem toda a informação necessária para descobrir o que está dando certo ou errado nessa sua jornada rumo às vitórias. Só que fora do esporte, no nosso dia a dia, também é assim. E é por isso que a Alura, a maior escola de tecnologia do país, já abriu as vagas para mais uma imersão totalmente gratuita, dessa vez voltada para os fundamentos da análise de dados com Python. Essa é uma das áreas que mais cresce no mercado atualmente e pode ficar tranquilo que a imersão não tem nenhum pré-requisito, então não tem que se preocupar de chegar lá já sabendo um monte de coisa não. Além também, é claro que, como sempre, a Alura ainda vai dar aquele certificado maroto para você no final e você ainda vai sair da imersão com um projeto próprio para poder adicionar no seu portfólio, né? Então não perde tempo e acessa o link aqui embaixo, porque as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas, beleza? Já que a gente começou esse vídeo falando do Hulk, então já vamos falar logo do caso dele, né? O alemão chegou na Fórmula 1 em 2010, logo depois de ter sido campeão da GP2, a Fórmula 2 daquela época, mas mesmo marcando alguns pontos e até fazendo uma pole surpreendente aqui no Brasil, o Hulk não ficou para o ano seguinte, sendo substituído por Pastor Maldonado. E essa já foi a primeira saída do piloto do grid, ficando em 2011 como piloto reserva da Force India até ser contratado como titular para o ano seguinte. Depois de uma ida para Sauber e um retorno para a Force India, o Nico chegou à Renault em 2017, onde ficou por 3 temporadas até sair em 2020 com a contratação do Ocon. E aí, quando a gente achava que o Hulk dessa vez não voltaria mais, acabou que durante a pandemia ele teve a chance de substituir os 2 pilotos da Racing Point quando eles pegaram Covid. Primeiro, ele ficou no lugar do Pérez no GP dos 70 anos em Silverstone e depois no lugar do Stroll no GP de Eiffel, em Nürburgring, na Alemanha. Fez 2 corridas muito boas e marcando pontos, com destaque para a segunda, onde ele chegou para a classificação sem ter treinado, largou de último e ainda terminou em 8º. Com a Racing Point já mudada para Aston Martin, o Hulk ainda substituiu o Vettel na temporada de 2022, depois que o compatriota também acabou testando positivo para a Covid. Com um histórico sólido na categoria nessa briga de meio de tabela e bons retornos como substituto, ele voltou pela segunda vez como titular ao grid em 2023, substituindo Mick Schumacher na Haas. E aí, depois de mais 2 boas temporadas e ajudando a equipe americana a sair do fundo do poço, ele optou em assinar com a Sauber e apostar no projeto da também alemã Audi. Com mais atuações impressionantes e com direito a pontos já na estreia esse ano, o Hulk aproveitou a melhora de desempenho do carro para se colocar nos pontos com consistência. E depois de tantos anos de azar com o pódio batendo na trave, dessa vez contou com a sorte e também com a sua experiência, é claro, para contestar o seu engenheiro nas estratégias e conseguir sair de penúltimo para terminar em 3º e finalmente levar um troféuzinho para casa. Nigel Mansell teve uma extensa carreira na Fórmula 1, fazendo parte daquela que é considerada a era de ouro da categoria lá nos anos 80. Correu pela Lotus, Williams, Ferrari, era um piloto rápido, agressivo e às vezes até agressivo demais. E numa época onde você tinha que correr contra vários dos melhores que a Fórmula 1 já produziu até hoje, você não pode se dar o luxo de cometer esses erros bobos, sem falar na quantidade de azar que ele teve também. Até por isso, o piloto inglês só foi sair da fila na sua 12ª temporada completa, em 92, quando já tinha simplesmente 39 anos de idade, já que ele chegou tarde na Fórmula 1 também. E muito disso se deve ao fato de que Mansell estava na sua segunda passagem pela Williams e que tinha o famoso carro de outro planeta. Ele venceu 9 das 16 corridas daquela temporada e terminou com quase o dobro dos pontos do segundo lugar, o seu companheiro de equipe, Ricardo Patrese. Aí, simplesmente 24 horas depois de ser campeão, a Williams passa um telefone pro Bigodão e fala assim: "Pô, irmão, muito obrigado aí por tudo, mas ano que vem não vai ter vaga pra você não, beleza?" Acontece que a equipe queria trazer o Prost de volta pro grid. E a gente vai falar dele daqui a pouco, mas os dois não se davam muito bem desde quando eles correram juntos na Ferrari. E aí, simplesmente sendo o atual campeão do mundo, o Mansell foi parar na Fórmula Indy nos Estados Unidos.
e lá já conseguiu ser campeão da categoria logo no ano de estreia. Só que em 94, quando a temporada não estava muito legal para ele, a Williams lá na Fórmula 1 percebeu que o novato David Coulthard, caindo de paraquedas na vaga do Senna, que havia falecido, não estava dando conta do recado também. Ligaram para o inglês de volta, fingiram que nada aconteceu e lá vai o Mansell de volta. E na última corrida do ano, na Austrália, quando Schumacher e Damon Hill, que estavam disputando o título, se enroscaram, o Mansell ainda conseguiu vencer de novo na categoria. Aí você pensa que ele ficou pro ano seguinte, né? Então, a Williams deu um pé na bunda dele de novo e promoveu o Coulthard de volta. O bigodão acabou encontrando uma vaguinha lá na McLaren, mas logo de cara reclamou que o carro não era muito bom e ele sequer cabia dentro do carro. Ficou de fora nas 2 primeiras corridas, fez a terceira, mas depois de um abandono na 4ª etapa no GP da Espanha, ele acabou pulando fora e encerrando agora de vez a sua carreira na Fórmula 1. Robert Kubica foi um dos principais nomes da Fórmula 1 no final dos anos 2000. O polonês chegou na Fórmula 1 no meio da temporada de 2006, substituindo o Jacques Villeneuve na Sauber, naquela época da parceria com a BMW, saudades inclusive. Logo na sua corrida de estreia na Hungria, ele já iria conseguir marcar os seus primeiros pontos, mas acabou depois sendo desclassificado pelo seu carro estar abaixo do peso mínimo. Mas o gosto amargo passou rápido, porque logo na sua terceira corrida em Monza, ele já subiu no pódio. Ele acabou ficando na equipe para o ano seguinte e em 2007 passou por uma experiência assustadora durante o GP do Canadá, quando se envolveu num acidente cinematográfico e um dos mais assustadores que eu tive a chance de ver ao vivo na Fórmula 1, inclusive. Por precaução, ele ficou de fora para a etapa seguinte, o que gerou a estreia de um tal de Sebastian Vettel. Eu acho que você já ouviu falar dele. Em 2008, quis o destino que no mesmo local do seu acidente, ele conseguisse a sua primeira e única vitória na Fórmula 1. Naquele ano, inclusive, ele chegou a terminar em 4º no campeonato, empatado em pontos com Raikkonen, que ficou em 3º. Depois de 2 anos difíceis em 2009 e 2010, guiando ainda pela BMW Sauber e depois pela Renault, o Kubica se preparava para a temporada de 2011 e já tinha feito alguns testes com o novo carro, chegando a liderar o teste coletivo. Só que antes do campeonato começar, o polonês, que já tinha participado de etapas de rally em anos anteriores, foi dessa vez para um evento na Itália e acabou perdendo o controle do carro, atingindo um guardrail que atravessou o veículo, causando lesões gravíssimas do lado direito, onde ele quase teve o braço amputado e ainda corria risco de morte. Depois de várias horas de cirurgia, os médicos conseguiram salvar a sua vida e também evitar a amputação, mas os movimentos agora daquele braço ficariam comprometidos. E o que ninguém sabia na época, e Kubica só contou vários anos depois, é que ele tinha em 2011 um acordo com a Ferrari para ocupar no ano seguinte a vaga que era de Felipe Massa. Depois de muitos anos se recuperando e com um retorno ao automobilismo praticamente impossível, o Kubica chegou a fazer alguns testes num carro de Fórmula 3 e 6 anos depois, em 2017, teve a chance de guiar novamente um carro de Fórmula 1 pela Renault. Como piloto de teste da Williams para 2018, o piloto conseguiu, com a ajuda de bons patrocinadores, uma vaga de titular na equipe para 2019 ao lado do estreante George Russell. E apesar do carro tenebroso que a equipe tinha naquela época, e as dúvidas se ele conseguiria sequer dirigir um Fórmula 1 novamente numa corrida, ele conseguiu marcar o único ponto da equipe naquele ano. Apesar disso, perdeu o posto no ano seguinte e só voltou em 2021 para substituir Kimi Raikkonen na Alfa Romeo em 2 etapas em que o finlandês estava com Covid. A gente sempre vai ficar com essa dúvida do que o polonês seria capaz de fazer se ele tivesse continuado no grid e principalmente se tivesse ido realmente para a Ferrari. Ou até se não tivesse ido, porque a Renault acabou virando uma Lotus muito competitiva em 2012. Mas a certeza é que o polonês é um dos maiores exemplos de superação do esporte. E se ele ter pelo menos voltado pro grid e a competir não for argumento o suficiente, só porque na Fórmula 1 ele nunca mais foi o mesmo, então eu acho que ele ter vencido o Le Mans esse ano com certeza é. Bom, vocês não estão esperando eu puxar aqui a ficha de Michael Schumacher não, né? Primeiro, porque todo mundo já sabe, e segundo, que senão a gente fica aqui até a Ferrari ganhar outro título. Depois, quem sabe, a gente pode fazer um vídeo só sobre ele,
de repentemente até de outros pilotos também? Então deixa aqui nos comentários se você acha essa ideia bacana, além também de deixar o like e se inscrever aqui se tiver curtido esse vídeo. O alemão, que teve uma carreira super ultra vitoriosa e ainda é considerado por muitos como um dos maiores de todos os tempos, teve o fim do seu domínio em 2005 para o então jovem Fernando Alonso e a sua Renault, e até voltou a brigar pelo título no ano seguinte, mas acabou vendo o rival vencer novamente. Naquele mesmo ano, depois de uma vitória em Monza, ele anunciou que sentia que era o momento certo de parar, com a Ferrari anunciando que Kimi Raikkonen seria o seu substituto. E adivinha, a gente vai falar dele depois aqui também. Só que depois de 3 temporadas fora, o alemão voltou pro grid em 2010, depois que a Mercedes voltou pro grid também, ao comprar o que tinha sido a Brown GP. Ele, inclusive, até foi cogitado para substituir Felipe Massa no ano anterior, quando o brasileiro ficou afastado por conta daquele acidente com a mola, mas isso acabou não rolando. Só que nesse seu retorno, o Schumi não conseguiu grandes resultados e não estava mais na sua melhor forma, sendo superado pelo Rosberg em todas as temporadas pela Mercedes. Tudo bem que o carro também não ajudava, mas o Rosberg ainda anotou uma vitória em 2012, enquanto o Schumacher, no mesmo ano, conseguiu um pódio no GP da Europa. E, inclusive, essa corrida acho que merece um resumo retrô também, né? Com o Hamilton de saída da McLaren, a equipe alemã voltou a sua atenção ao piloto inglês e, dessa vez, Schumacher iria se aposentar de novo, dessa vez em definitivo. O nosso jovem Alonso, que tá aí no grid atualmente, fez a sua estreia simplesmente em 2001. Sim, 1/3 de vocês que estão vendo esse vídeo não eram nem nascidos ainda e o cara tá no grid até hoje. Mas, se o vídeo é dos desaposentados, então é óbvio que ele não tá nessa diretão, né? Assim como o Hulk, o Alonso fez a sua estreia, mas acabou ficando um aninho fora antes de voltar de vez. O espanhol estreou pela Minardi em 2001, mas só em 2003, quando ele foi para a Renault, que ele embalou de vez. E como embalou, né? Conseguiu pódios, sua primeira vitória, até ser bicampeão em 2005 e 2006. Depois disso, o Alonso trocou de equipe, algumas boas vezes inclusive, chegou a ter aí o vai e vem com Renault e McLaren, andando pela Ferrari nesse meio tempo e quase sendo campeão de novo, né? Até que em 2018 o espanhol anunciou que estaria de saída da categoria depois de alguns anos guiando um carro bem ruim da McLaren, que ainda buscava se reencontrar no regulamento híbrido da Fórmula 1. Ainda mais depois da parceria com a Honda, que gerou o famoso momento... Só que aí, eis que apenas 2 anos depois, a equipe Alpine, que era justamente a Renault, anuncia a volta do espanhol ao grid para a temporada de 2021. Aos 40 anos, o piloto estava de volta e ainda conseguiu um pódiozinho no final daquele ano. Só que logo na temporada seguinte, a relação do Alonso com a equipe se desgastou bastante e ele viu na Aston Martin a oportunidade de não só se garantir no grid por mais alguns anos e ter menos dores de cabeça com a administração, além também de embolsar uma boa graninha, né? O caminho com a nova equipe não poderia começar melhor, com vários pódios ao longo da temporada e a esperança de uma nova vitória em muito tempo. Só que 2023 acabou sendo um ano extremamente dominante para Verstappen e a Red Bull, e o sonho de subir no lugar mais alto do pódio acabou sendo adiado. E aí, de 2024 para cá, a equipe britânica acabou não se reencontrando novamente e ele segue fazendo de tudo para conseguir o seu lugar ao sol. Enquanto isso, Alonso segue no grid, sem parecer dar sinais de que quer sair e estendendo ainda mais o seu recorde como piloto com mais corridas na Fórmula 1. No dia de gravação desse vídeo, simplesmente 413 corridas e contando. E se a gente falou sobre o recorde de GPs na carreira, então podemos aproveitar o embalo e falar dele, Kimi Raikkonen, o Homem de Gelo. O finlandês, que estreou muito jovem lá pela Sauber em 2001 e de forma polêmica, mas a gente pode contar essa história num outro vídeo, teve uma passagem pela McLaren, onde foi vice-campeão 2 vezes, e depois pela Ferrari, onde finalmente foi campeão e logo na sua primeira temporada pela equipe italiana. Só que apenas 2 temporadas depois, Raikkonen foi substituído por Fernando Alonso e, sem conseguir voltar para a McLaren ou acertar com a nova Mercedes, acabou ficando fora do grid, algo surpreendente para um piloto do calibre dele e que tinha sido campeão tão recentemente, né? Depois de 3 anos fora, onde correu de rally e até na NASCAR, a gente já imaginava que ele talvez nem voltasse mais.
Até que para 2012, a equipe Lotus, antes Renault, decidiu ir atrás do finlandês e assim Raikkonen finalmente estaria de volta ao grid. Em um desempenho que surpreendeu todos, inclusive a própria equipe, o Raikkonen chegou a vencer uma corrida, conseguiu mais alguns pódios e terminou aquele ano em terceiro no campeonato. Detalhe, a equipe Lotus tinha prometido um bônus para ele por cada ponto que ele conseguisse, imaginando que eles não teriam um carro para brigar para valer. E o cara literalmente quase faliu a equipe. Não à toa, ele correu apenas mais um ano antes de voltar para a Ferrari, que ficou com o rabinho entre as pernas e voltou a chamar Raikkonen depois da saída de Felipe Massa. Lá, Raikkonen ficou por 5 temporadas e ainda conseguiu mais uma vitória, que viria a ser a sua última. Em 2019, ele voltou para a Sauber, onde começou a sua carreira, mas que agora era chamada de Alfa Romeo, e durante a pandemia chegou a passar Rubinho no recorde de pilotos com mais GPs, mas com a volta do Alonso, que segue correndo até hoje, o recorde trocou novamente de mãos. Raikkonen se aposentou de vez ao final da temporada histórica de 2021. Agora, a gente falou aqui de pilotos importantes que voltaram, alguns conseguiram pódios, outros até conseguiram vitórias, mas imagina você sair do grid, voltar e simplesmente ser campeão de novo. Aí o buraco é mais embaixo, né? O professor tinha uma carreira e um currículo absurdos, tendo sido tricampeão mundial, vice outras 4 vezes, sendo 2 dessas para um tal de Ayrton Senna, e que juntos eles criaram uma das maiores, se não a maior, rivalidade da história da Fórmula 1. Até que em 91, quando estava na Ferrari e tinha sido vice-campeão no ano anterior, Prost teve uma temporada muito difícil, abandonando várias vezes e com um carro que não conseguia brigar por vitórias. Depois de publicamente criticar o carro, chegando a dizer que estava guiando um caminhão, deixando os italianos pé da vida, ele foi demitido antes mesmo da temporada acabar, ficando sem vaga para o ano seguinte. Mas depois de apenas um ano sabático, digamos assim, ele voltou para o grid em 93 pela Williams, no lugar do Mansell, como a gente falou antes aqui no vídeo, e ainda fez questão de barrar a equipe de levar o Senna, para não ter o brasileiro como companheiro de novo. Com a equipe inglesa ainda voando baixo, o francês venceu 7 das primeiras 10 corridas do ano e já estava encaminhando o título, com o Senna vencendo essas outras 3 das 10. O brasileiro ainda venceu outras 2 naquele ano, mas não foi o suficiente para tirar o título. Na última corrida da temporada, em Adelaide, na Austrália, e que foi também a última vitória de Senna na Fórmula 1, Prost estava no pódio e ali os dois fizeram as pazes. Aquela também seria a última corrida do professor na Fórmula 1, agora de vez. E se você achou incrível o cara ficar um ano fora, voltar e ainda ser campeão, então eu preciso te dizer que ele nem foi o primeiro a fazer isso. E esse próximo não só realmente tinha decidido se aposentar quando saiu, como ainda ficou um ano a mais fora. Niki Lauda é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores que o esporte já produziu. E por tudo que ele fez e passou na sua carreira, ele tinha que estar aqui para encerrar o vídeo. O austríaco teve um início difícil na categoria, com temporadas complicadas de guiando pela March e BRM. Com um desempenho interessante, apesar de um carro não tão interessante, ganhou a chance de guiar pela Ferrari em 74 e já venceu pela primeira vez logo na sua 4ª corrida. No ano seguinte, conquistou seu primeiro título com 5 vitórias e era favorito para o título também em 76. Naquela temporada, já tinha conquistado novamente 5 vitórias, até que ele sofreu o grave acidente lá em Nordschleife, que por muito pouco não tirou a sua vida. Depois de uma recuperação e um retorno apenas 3 etapas fora, algo que parece ter saído de uma história de cinema e que de certa forma acabou acontecendo, e você precisa ver o filme Rush pra ontem se não viu ainda, o austríaco não venceu mais e viu seu grande rival James Hunt vencer outras 4 vezes e conquistar o título na última etapa do ano por apenas 1 ponto de diferença. No ano seguinte, uma temporada com menos vitórias, mas mais consistência, que rendeu a ele o seu 2º título. Com a relação com a escuderia já deteriorada, o Lauda acabou indo para Brabham. Lá até venceu mais 2 vezes, mas ao longo dos 2 anos dessa parceria, o carro quebrava o tempo inteiro. E aí ele decidiu se aposentar
e se dedicar mais aos seus próprios negócios. Só que depois de 2 anos, ele acabou sendo pela McLaren para voltar e acabou aceitando, vencendo logo na sua 3ª corrida após retornar da sua aposentadoria. Em 83, novamente um ano difícil, com a equipe sem conseguir brigar lá na frente. Só que em 84, agora tendo o Prost como companheiro e que era considerado o favorito ao título, o Lauda conseguiu, adivinha, novamente vencer 5 vezes aquele ano e ser campeão por apenas meio ponto de diferença. Isso aconteceu porque o Prost, quando venceu em Mônaco, foi uma corrida que acabou no meio por causa da chuva, então ele recebeu metade dos pontos. Em 85, mais um ano complicado, e aí ele decidiu se aposentar de vez, mas só da pilotagem, porque o homem não conseguia ficar longe da Fórmula 1 mesmo, e ainda trabalhou nos bastidores de outras equipes até chegar à Mercedes, onde ele foi um dos responsáveis em levar um tal de Lewis Hamilton para a equipe alemã e ficar por lá até o seu falecimento em 2019. E aí, curtiu esse vídeo? Então, para eu não ter que me aposentar também, deixa um like e se inscreve aqui no canal, aí você me ajuda bastante. Beleza? A gente se vê numa próxima. Um abração, valeu e fui!